Cada vez mais a ciência desenvolve medicamentos que têm mudado o custo de diversas doenças. Mas muitos desses medicamentos têm um custo alto. Por isso, sua aquisição e utilização pelas instituições de saúde devem fazer parte de um bom planejamento. E o gerenciamento eficaz de estoque de produtos e medicamentos no ambiente hospitalar contribui tanto para a solidez da instituição como para o sucesso do tratamento. E a farmácia hospitalar, responsável pelo controle e administração de medicamentos e produtos dentro das instituições de saúde, ganha cada vez mais importância. Por isso, vamos entender como funciona uma farmácia hospitalar e a gestão de estoque no dia a dia. Vamos começar vendo uma definição do que é uma farmácia hospitalar. O papel da farmácia hospitalar ela é bastante abrangente, vai desde a dispensação de medicamentos, manipulação de medicamentos quimioterápicos, nutrição parenteral, padronização de medicamentos, controle de infecção hospitalar, participação em comitês multiprofissionais como o Núcleo de Segurança do Paciente, comissão de curativos, de dor. Então, nós temos duas grandes atividades na área hospitalar. Uma é ligada à parte logística, que é o suprimento, compra, distribuição do medicamento, e a outra que é a parte clínica, da farmácia clínica, onde o farmacêutico acompanha o uso do medicamento nos hospitais, principalmente em setores como unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, centro cirúrgico e também todos os pacientes que estão internados. A principal razão de ser da farmácia hospitalar é servir ao paciente, objetivando dispensar medicações seguras e oportunas. Sua missão compreende tudo o que se refere ao medicamento, desde sua seleção até sua dispensação, velando a todo momento por sua adequada utilização no plano assistencial, econômico, investigativo e docente. Na administração da farmácia hospitalar, o profissional farmacêutico exerce uma importante função clínica, administrativa e de consulta. A legislação que regulamenta o exercício profissional do farmacêutico em unidade hospitalar é a norma do CFF número 492, de 26 de novembro de 2008. De acordo com esta resolução, farmácia hospitalar é uma unidade técnico-administrativa dirigida por um profissional farmacêutico ligada funcional e hierarquicamente a todas as atividades hospitalares. A atuação do farmacêutico ela tem um componente administrativo e tem um componente técnico. O farmacêutico ele acompanha todos os processos relacionados ao medicamento no hospital, desde a prescrição do médico até a administração por parte da enfermagem, acompanhando a aquisição, a compra desse medicamento, armazenagem, estocagem e principalmente em relação ao uso do medicamento e também o pós-uso desse medicamento, se o paciente está apresentando melhora ou piora. E esta atividade também passa pela farmacovigilância, que é a busca de reações adversas ao medicamento. A gestão da farmácia hospitalar impõe ao farmacêutico responsável grandes desafios. Os desafios é que na farmácia hospitalar não existe rotina. Todo dia é uma novidade, todo dia você tem algo novo, novos medicamentos chegando no mercado, o quadro clínico do paciente sempre variando e isso possibilita que o farmacêutico aprenda muito no seu dia a dia da farmácia hospitalar, interaja com outros profissionais da saúde e com isso tem um grande crescimento profissional. Por isso, é fundamental que o farmacêutico entenda e se prepare para assumir as atividades clínico-assistenciais e contribuir com a eficiência administrativa do setor, inclusive com consequente redução de custos dos medicamentos e produtos que fazem parte da farmácia hospitalar. A gestão de uma farmácia ou almoxarifado hospitalar é algo de grande importância e requer domínio dos mecanismos de gerenciamento de estoque e conhecimentos técnicos não apenas sobre medicamentos, mas também dos produtos para a saúde. Nos últimos anos, observa-se cada vez mais que o farmacêutico tem sido convocado a atuar no processo de seleção e gestão dos produtos para a saúde, através de padronização de marcas previamente qualificadas e desenho de processos seguros de armazenamento e dispensação. O farmacêutico é considerado hoje uma peça-chave na padronização de medicamentos.
Pois quando ele vai analisar o que tem de disponível no mercado, sempre ele vai buscar aqueles que são efetivos, eficazes, têm um custo-benefício compatível e aqueles que têm dados farmacológicos e de farmacovigilância satisfatórios e que não vão prejudicar o paciente. E o farmacêutico, com esse conhecimento, inclusive de farmacoeconomia, dos custos do medicamento, da efetividade do medicamento, tem desempenhado um papel muito importante nas comissões de farmácia terapêutica que são responsáveis pela padronização dos medicamentos. Agora vamos entender alguns processos sobre gestão de estoque na farmácia hospitalar. A gestão de estoques é um aspecto importante nas instituições hospitalares. No Brasil, o estoque de medicamentos é responsável por 5 a 20% do orçamento dos hospitais. E um bom gerenciamento desses recursos é imprescindível para diminuir falhas, reduzir custos e garantir o armazenamento dos medicamentos necessários para os pacientes. A gestão de estoques é um grande desafio, pois hoje medicamento parado, sem uso, é um grande custo para o hospital. Então, a gestão de estoques ela começa com um planejamento muito bem feito do que vai estar disponível no hospital, a quantidade que vai ser comprada, a escolha de fornecedores, a certificação desses fornecedores, a quantidade que fica estocada para uso, pronta para uso, a localização dentro do hospital. O farmacêutico tem esse grande desafio que é a gestão do armazenamento, da estocagem, da distribuição, dispensação e até mesmo o faturamento desses medicamentos em hospitais privados. Por isso, o principal desafio das farmácias hospitalares é garantir a disponibilidade máxima dos produtos com o menor nível de estoque possível. Para conquistar esse objetivo, é necessário analisar os principais aspectos da gestão envolvidas em um planejamento de estoque eficiente. Atividades de gestão de estoques. As atividades de gestão de estoques podem ser classificadas em dois tipos. Atividades operacionais. Foco no controle de movimentação dos produtos e medicamentos. Registro das movimentações, recebimentos, conferências, armazenagens e distribuição. Atividades estratégicas. Encontrar reposições mais eficientes através da análise dos dados de distribuição e estoques. As ferramentas de gestão de estoques visam a eficiência na prestação de serviços farmacêuticos, evitando desequilíbrios no nível de estoque e a consequente interrupção das atividades da farmácia no ambiente hospitalar. Além do aspecto de gerenciamento do nível dos estoques, é imprescindível estabelecer padrões para garantir a qualidade e a especificação adequada dos produtos, além do armazenamento apropriado e a preocupação com o uso seguro de todos os medicamentos e insumos. Vamos conhecer agora alguns itens importantes que o farmacêutico responsável deve praticar na gestão de estoque na farmácia hospitalar. Determinar o que será comprado e em quais quantidades. Determinar o que deve permanecer em estoque. Controlar os medicamentos estocados. Identificar e retirar do estoque itens danificados ou fora do prazo de validade. Realizar inventários periódicos. Atender às demandas de medicamentos solicitados pelos médicos pacientes. Controlar o uso seguro dos medicamentos. Para controlar o estoque e garantir níveis mínimos de funcionamento, ao mesmo tempo mantendo os custos dentro do orçamento, é importante seguir 4 princípios básicos de gestão empregados em farmácias hospitalares. Planejamento. Um planejamento de estoque eficiente consiste em captar informações sobre recursos financeiros e necessidades de consumo, e com base nesses dados, determinar as necessidades de distribuição de materiais e insumos, planejar a capacidade de atendimento e realizar o gerenciamento do estoque de produtos. Abastecimento. Compreende a compra, o recebimento, a inspeção, o armazenamento e a distribuição dos medicamentos e insumos conforme a demanda. É importante, nesta etapa, manter registros atualizados de preços, realizar avaliações constantes da qualidade dos produtos e da certificação dos fornecedores e se manter atento às exigências contratuais e condições de pagamento. Execução. Envolve a solicitação e recebimento de materiais,
teste dos produtos, armazenamento dos medicamentos e insumos, embalamento e distribuição. Um aspecto fundamental da execução da gestão de estoque é a avaliação do sistema de controle, o mobiliário e equipamentos disponíveis e os procedimentos envolvidos no agendamento das compras e seu recebimento. Distribuição. Se relaciona com a implantação de pedidos, controle da base de dados dos medicamentos e pacientes, desenvolvimento de rótulos e embalagens necessárias à distribuição e registro detalhado das prescrições e distribuição dos produtos. Agora, vamos conhecer alguns aspectos importantes da gestão de estoques de uma farmácia hospitalar que deve levar em consideração alguns fatores. Padronização de medicamentos. Para manter um nível de estoque que atenda a todas as necessidades hospitalares, é importante investir na padronização dos cadastros, considerando a prescrição médica, a distribuição do medicamento e o faturamento financeiro. A falta de padronização dos processos é um dos maiores erros na gestão hospitalar. Na questão de padronização de medicamentos, os medicamentos oncológicos têm um destaque especial. Os medicamentos oncológicos devem ter um tratamento especial no hospital, tendo em vista o alto custo de aquisição, as características desse medicamento, que são medicamentos que têm uma toxicidade alta e não podem ficar disponíveis para qualquer pessoa fazer a manipulação ou administração. Então, dentro do hospital, a farmácia oncológica, ela é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos e necessita de um alto nível de especialização. Então, é necessário, sim, o farmacêutico se deter mais a miúde em relação à farmácia oncológica. Histórico dos fornecedores. O cadastro dos fornecedores de medicamentos deve conter, além das informações básicas da empresa, registros dos prazos de pagamento, de suas práticas financeiras e dos medicamentos mais vantajosos, em valores e quantidades, para o hospital. Cálculo de parâmetro. Considerando o estoque como um ativo flutuante, é importante ter em mãos dados atualizados sobre a necessidade de medicamentos e insumos, considerando a quantidade mínima e máxima de cada material e medicação em casos emergenciais, e calcular os parâmetros de estoque. Controle da Anvisa. Controle de todos os medicamentos e materiais hospitalares fabricados através do número de lote, data de validade e código de barras utilizados na instituição. Processo de compras. Com o auxílio de programas especializados, é possível filtrar os fornecedores e realizar os pedidos baseados em critérios, como preço, condições de pagamento e relacionamento com o fornecedor. Individualização de medicamentos. A individualização de medicamentos é um processo nas farmácias hospitalares que consiste em dividir os medicamentos em unidades fracionadas, mantendo em cada fração as informações referentes a lote, data de validade e demais características para controle. Como vimos, uma gestão eficiente do estoque na farmácia hospitalar é complexa e essencial para evitar falhas com a medicação de pacientes, reduzir perdas relacionadas à data de expiração dos produtos, reduzir custos com a compra de medicamentos e insumos e garantir um bom atendimento a todos os pacientes. Por isso, os investimentos feitos no planejamento e controle de estoques têm retorno garantido, tanto no aspecto da excelência de atendimento quanto no ponto de vista financeiro, e são essenciais para uma boa administração hospitalar. E o profissional farmacêutico tem contribuído cada vez mais com essas melhorias administrativas e clínicas dentro das farmácias hospitalares.